Olá, meu nome é Mariana, sou professora de português. Na aula de hoje iremos fazer uma revisão sobre os períodos da literatura que estão compreendidos no plano pedagógico dos cursos de ensino médio técnico dos primeiros anos na unidade curricular de língua portuguesa. Vamos lá? Falaremos então de uma era medieval e clássica. Medieval, como vocês lembram, do trovadorismo, o humanismo como uma transição ao mundo moderno, cuja primeira fase é a era clássica, compreendida pelo classicismo, conhecido também como quinhentismo, barroco, seiscentismo e pelo arcadismo. Então, refrescando aí nossa mente, vamos pensar que estamos na Idade Média, tá? Século XII ao século XV, era compreendida pelo trovadorismo. E o que é importante que tenhamos em mente quando pensamos em trovadorismo? Que o momento sociocultural é de feudalismo, em que há a supremacia do clero e da nobreza, tá? Então, a gente vai pensar na prosa, nas novelas de cavalaria. Lembram? Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, né? Que são criações populares e que vão caracterizar esse período na prosa do trovadorismo. No que diz respeito à literatura oral, o que tínhamos lá? Cantigas associadas à música e à dança. Lembram-se? Cantigas de amor, que o eu lírico é um homem falando para uma amada inacessível. Cantigas de amigo, um pouco mais sexualizadas, em que o eu lírico é a mulher, falando muitas vezes da ausência do amante, né? As cantigas de escárnio, as cantigas de maldizer, são desse período de trovadorismo. Entre os autores e obras, Paio Soares de Taveirosa, A Ribeirinha, Dom Diniz, e como eu disse, as criações populares, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Após essa fase, então, vimos o quê? Um período de transição chamado humanismo. Por que humanismo? Porque a direção é não mais a Deus como era na Idade Média, mas ao homem, antropocentrismo. O homem passa a ser o centro do universo, mas o humanismo é um período ainda de transição para esta grande mudança. O humanismo, então, é uma época de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, entre o feudalismo e o capitalismo mercantil, entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Quais são as características literárias desse período? A poesia palaciana, declamada. É nessa época que a poesia vai se desvincular da música. Então temos a compilação do Garcia Rezende, né, do Cancioneiro Geral, 1516. Não estamos mais no trovadorismo, em que as cantigas eram de fato cantadas, tá? Agora elas são, a poesia é declamada. E no que diz respeito à prosa, temos as crônicas do Fernão Lopes. Lembram dele, né? Temos também a prosa doutrinária e as novelas de cavalaria, tá? Fernão Lopes, aquele que começa a fazer críticas sociais, colocando o ser humano ali como centro do seu destino, tomando as mãos o seu destino. Então, esse é o período do humanismo. E no teatro temos quem? Gil Vicente,
que é outro grande autor que representa bem esse período de transição, muitas vezes de contradição aí dessa passagem entre a igreja e o homem, entre Deus e o homem no seu teatro, que vai ganhar as ruas e outros espaços que não só a igreja nessa época. Vimos então trovadorismo, Idade Média e humanismo, um período de transição para uma era moderna. Uma era moderna que tem o seu início com uma época clássica, o classicismo, que veremos é compreendido por 3 fases da literatura. A primeira dessas fases, dessa era clássica, é justamente o classicismo, que vai de 1527 a 1580, por isso também conhecido como quinhentismo. E quais são as características do contexto sociocultural da época do classicismo? É o Renascimento, é o início da Idade Moderna. E como características literárias, o que iremos encontrar? Se estamos falando de Renascimento, estamos falando de imitação dos modelos clássicos greco-romanos, que significam o quê? Perfeição estética. Vejam essa figurinha, o homem é a medida da perfeição estética, do equilíbrio, da pureza das formas, do racionalismo, né? Da razão, né? Do humanismo renascentista. Quem devemos pensar quando falamos de classicismo? Do Camões, né? Que foi um grande poeta, né? Que se esmerou na poesia lírica, épica e também no teatro, né? Poesia épica, lembrem-se, os Lusíadas. Poesia lírica, lembrem-se, o amor é fogo que arde sem se ver. Pensem no amor visto pela razão, né? Um amor platônico também aí, em conformidade aí com os modelos clássicos. Outros autores também trabalharam novelística, historiografia, roteiros de viagens. Pensem que estamos no quinhentismo, que as descobertas feitas, né, por Portugal e pela Espanha estão aí em pleno vapor. Então há muitos roteiros de viagens, né, e prosa doutrinária também, que são de indicações, de modos de fazer, né, de bem cavalgar, por exemplo, etc. Então, a primeira fase da era clássica é o classicismo, com Camões. A segunda fase da era clássica é o barroco, chamado seiscentismo, porque se dá entre 1580 e 1756, né? Então, nos anos ali 600, por isso seiscentismo. 1580, o que marca o início do barroco é a morte do Camões e o controle de Portugal pela Espanha, e o que marca o fim desse período da literatura é a fundação da Arcádia Lusitana, né, de uma academia literária ali criada em Portugal, imitando a Arcádia italiana, que vai marcar o próximo período, né, que será o arcadismo. Mas fiquemos então, estamos no segundo período da era clássica barroco. Quais são
as características literárias deste período. Neste período, século XVII, é um período de contra-reforma. A igreja, que está perdendo terreno, vai reagir à reforma luterana, à reforma protestante, vai implantar diversas medidas para retomar o seu controle. Nesse sentido, então, aqueles valores humanistas, eles entrarão em choque com valores teocêntricos, agora que retornam com força nas contradições dessa fase barroca, que remete a uma pedra não lapidada, à imperfeição, né? Ao contrário do período anterior. Portanto, as características literárias giram em torno da contradição, da antítese, da dualidade, uma literatura baseada em inversões, né, expressando a angústia existencial barroca. Temos assim então a interpenetração, o imbricamento do cultismo, que é um rebuscamento formal, um jogo sensorial de palavras, e do conceptismo, que é uma sofisticação do plano das ideias e argumentações paradoxais. Quem são os grandes aí do século XVII do Barroco? O padre Antônio Vieira, né, português, mas que passou a maior parte da sua vida no Brasil, jesuíta, portanto, que não separava a sua missão cristã da política. Isso é importante que vocês tenham em conta. Então ele fez o quê? Escreveu sermões, profecias e cartas. Além do padre Antônio Vieira, outro grande e importante é o Gregório de Matos, com sátiras, poesias religiosas, amorosas e também filosóficas. Gregório de Matos, muitas vezes lembrado por suas sátiras, por ser o Boca do Inferno, escreveu também, como vimos, poesias religiosas belíssimas, assim como as amorosas e as filosóficas também. Já indo para o terceiro período da Era Clássica, o último período da Era Clássica que vimos, o arcadismo, que em Portugal tem lá os seus marcos históricos, né? 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana, como eu já disse anteriormente. No Brasil, são outros os marcos históricos, né? Inicia-se o arcadismo no Brasil um pouquinho mais tarde, em 1768, com a publicação de obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa. E o arcadismo é conhecido como o setecentismo, o neoclassicismo, século XVIII. E aí a gente tem que fazer um exercício, né? Se o arcadismo é um neoclassicismo, então aqueles modelos clássicos, renascentistas, de perfeição, de centralidade do homem, né? Que passa a dizer assim, olha, quem é importante sou eu, é o meu prazer, é a minha natureza, né? Com toda esse arcabouço clássico aí da razão e da perfeição das formas, são as características desse período árcade, do arcadismo, tá? Século XVIII, e quais são as características socioculturais do século XVIII? É o iluminismo, é a ascensão da burguesia,
é o enciclopedismo, como disse, é a razão, né? É o despotismo esclarecido. Lembrem-se do Marquês de Pombal lá com as suas reformas pombalinas, né, para administrar, gerenciar o Estado com maior racionalidade. Vamos acabar com a Companhia de Jesus, né? Então é um despotismo esclarecido, né? Então a aliança entre reis e a burguesia, tá? No Brasil, o que é esse momento aí do século XVIII? É o ciclo do ouro, é a Inconfidência Mineira, é a revolta dos impostos aí que Portugal está cada vez mais a impor, né, ao Brasil. Se esse é o momento sociocultural, quais são as características literárias, então, do arcadismo? Como eu já antecipei, né, o uso de pseudônimos pastoris, a fundação de Arcádias, academias literárias, isso que significa Arcádias, o racionalismo, né, e os lemas Arcades, por exemplo, Carpe Diem, aproveitar o dia, Fugere Urbem, fugir da cidade, aí em consonância com o prazer do homem, da centralidade do interesse do homem, de sua vida, de aproveitar a sua vida, e isso frente a uma natureza idealizada, a idealização da natureza. E os autores, quem são os autores? Vejamos. Na poesia lírica temos o Cláudio Manuel da Costa, com obras poéticas que inicia o arcadismo no Brasil. O Tomás Antônio Gonzaga, com Cartas Chilenas e Marília de Dirceu. Na poesia épica temos o Frei José de Santa Rita Durão, com Caramuru, e Basílio da Gama, com o Uruguai, tá? Então, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, os dois envolvidos com a Inconfidência Mineira, Cartas Chilenas, publicada anonimamente pelas ruas de Vila Rica, e Marília de Dirceu, a idealização da pastora como sendo a Marília, e o eu lírico poeta fingindo ser o pastor. No que diz respeito à poesia épica, aí vemos essas duas obras, Caramuru e Uruguai, falando do índio, da fundação de Salvador, por exemplo, com o Caramuru, sempre com esse modelo aí importado de idealização da natureza também. É isso, pessoal, a aula de hoje foi uma revisão aí, então, de todos os períodos que os primeiros anos dos cursos de ensino médio técnico integrados deveriam cumprir aí durante esse atípico ano de 2020. Demos conta deles, espero que vocês tenham gostado. Me coloco à disposição, quaisquer dúvidas, escrevam-me pelo Moodle ou pelo e-mail, tá certo? Bons estudos, boa sorte, abraço a todos, tchau!